dos Advogados de Angola. Também sou membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Angola. Comigo estão, por favor, Guilherme dos Santos, Conselheiro Nacional. o Dr. Miguel tem uma particularidade, é Conselheiro Nacional e tem o exercício da atividade em Benguela. Portanto, é a dimensão nacional do Conselho. Adélia Simões, Conselheira Nacional da Ordem dos Advogados de Angola. E membro da Comissão de Direitos Humanos também, a doutora Adélia. A doutora Carlota Cabeça, Conselheira Nacional e Coordenadora da Comissão de Comunicação e Imagem da Ordem dos Advogados de Angola. é ela quem estava a interagir convosco pela manhã. A doutora Carlota vai ler o nosso apelo urgente. Eu e a doutora Adélia estamos aqui para responder às vossas perguntas. Obrigada. Quando estiverem prontos, é só sinalizar que a doutora Carlota começa a ler. Ordem dos Advogados de Angola. Apelo urgente às autoridades governamentais angolanas para a salvaguarda e proteção do direito à greve e liberdades fundamentais de sindicalistas e grevistas. Luanda, aos 21 de março de 2024. No dia 20 de março de 2024, o país despertou com uma greve convocada por diversas centrais sindicais que paralisou diversos setores e serviços a nível nacional. No entanto, ao longo da manhã, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Angola constatou, por meio de denúncias nas redes sociais e de intervenções públicas de diversos dirigentes sindicais e de detenção e agressão física de grevistas sindicalistas na província do Huambo e Bengo pela Polícia Nacional. A Comissão dos Direitos Humanos contactou o Conselho Provincial do Huambo, que confirma as informações, ao passo que a delegação da Ordem dos Advogados no Bengo se reserva ao direito de interagir com os diversos atores na província para apurar as informações que circulam nas redes sociais referentes ao Hospital Geral de Caxito. Diante do sucedido, a Ordem dos Advogados de Angola lembra o seguinte: Angola é signatária da Carta Universal dos Direitos do Homem, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Angola é membro da Organização Internacional do Trabalho e outras organizações internacionais. O direito à greve é parte estruturante da liberdade sindical, que é uma liberdade fundamental. Por isso, um direito humano é mecanismo de garantia para o exercício e promoção dos direitos dos trabalhadores, pois, como lembra a Organização Internacional do Trabalho, que sem liberdade sindical não há justiça social. A liberdade sindical está consagrada na Constituição da República, no artigo 50, e o direito à greve, no número 1 do artigo 51, no capítulo dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. O número 2 da Constituição da República de Angola, que é a polícia ou outra entidade apenas pode ou prender, nos casos previstos na Constituição e na lei, em flagrante delito ou quando munida de mandato de autoridade competente. Não há, na Constituição, qualquer disposição que criminalize ou legitime a detenção de cidadãos, sindicalistas ou não, grevistas ou não, no exercício pacífico, legal e legítimo de um direito fundamental. Diante do exposto, e embora a constatação dos factos não seja ainda conclusiva, a intervenção da polícia indicia um comportamento institucional arbitrário, ilegal e desproporcional. Arbitrário porque não obedeceu a nenhum critério normativo, sendo a lei a última ratio de quem governa, ilegal porque violou a lei ao deter cidadãos sem mandato
e que não estavam no cometimento de algum crime e desproporcional porque usou da força, em alguns casos até com violência, contra sindicalistas e grevistas desarmados. Agir fora da lei e do direito mina gravemente o nosso Estado democrático e de direito e acentua a impunidade, adesando a uma cultura de poder incontrolável e irresponsável, o que não é o desejável. Assim, nos termos das convenções e instrumentos internacionais de direitos humanos, da Constituição da República e das leis angolanas, a Ordem dos Advogados de Angola apela ao Comandante-Geral da Polícia Nacional, à Provedoria de Justiça e ao Procurador-Geral da República que intervenham em defesa dos cidadãos e a ordenar a libertação imediata e incondicional dos sindicalistas e grevistas detidos. Ordenar a instauração de competente inquérito para responsabilização disciplinar dos agentes e oficiais envolvidos por via da constituição de uma comissão intersectorial e independente para a promoção da competente instrução de eventuais processos, crimes e civis. Garantir a proteção e apoio das vítimas. Em conclusão, o direito à greve é crucial para milhões de mulheres e homens em todo o mundo façam valer coletivamente os seus direitos laborais, incluindo o direito à condição de trabalho justas e favoráveis e a trabalhar com dignidade, sem medo de intimidação e perseguição. A Ordem dos Advogados de Angola continuará a monitorar a situação e coloca-se à disposição dos sindicatos e das instituições do Estado para quaisquer esclarecimentos sobre a proteção e garantia dos direitos fundamentais e a aplicação dos instrumentos internos e internacionais de direitos humanos. Pela Ordem dos Advogados de Angola, Comissão dos Direitos Humanos. Tem alguma pergunta? Sim. Bom dia. Eu sou Jorge Fernandes, do Jornal do País. Pois, eu gostava de saber se, diante do ocorrido, se a Ordem já contactou a polícia e se já obtiveram qualquer contacto, né? E também qual será o próximo passo? Amanhã é o terceiro dia. Qual é o limite para que esses detidos possam estar em liberdade? Eu gostaria, para complementar, para confirmar se continuam detidos os cidadãos. Ok. Ao colega do Jornal do País, a Nilsa também da Lusa, nós temos a informar sobre a informação de sindicalistas ou grevistas detidos, é que mantivemos ainda esta manhã contacto com os nossos colegas do Conselho Provincial do AMO, que nos confirmou que os sindicalistas detidos ontem no AMO foram soltos ontem mesmo. Hoje foram apresentados ao juiz de garantias. A nossa preocupação em relação a estes sindicalistas era de saber se então foi constituído algum tipo de processo crime. Essa é uma informação que nós ainda não conseguimos confirmar. Indicia que sim, mas precisamos de confirmar. E o nosso Conselho Provincial, como dissemos, continuamos a monitorar e os nossos Conselhos Provinciais também continuam a trabalhar no sentido de apurar assertivamente estas informações. Sobre a interação na província do Bengo, a nossa delegação, voltando ainda à questão dos sindicalistas ou grevistas detidos, a nossa delegação ontem, infelizmente, não se encontrava no local em que eventualmente se deram os factos, portanto, não conseguiu confirmar a dimensão e na assertividade que as imagens nas redes sociais mostram, nem na medida em que os comunicados das centrais sindicais também foram saindo. Hoje, esta manhã, os nossos colegas, os nossos delegados na província estão a diligenciar no sentido de apurar efetivamente o que se passa e só depois disto, né, combinamos fazer uma reunião ainda hoje, ao final do dia, e só depois disso é que poderemos então saber se no Bengo existem ou não ainda sindicalistas ou grevistas detidos. Nós, como disse, vamos ter essa reunião, nós esperamos até sexta-feira poder ainda emitir uma comunicação um bocadinho mais conclusiva. Neste segmento,
Está aqui o nosso responsável da Comissão de Acompanhamento dos Advogados, né, que fez uma sugestão muito assertiva. Nós vamos estender essa consulta aos outros conselhos provinciais para saber então qual é a situação noutras províncias, além do Huambo e Bengo, mas entendemos ser importante fazer essa comunicação já em relação ao Huambo e Bengo, porque foi lá onde os principais factos estiveram ontem e, portanto, era muito importante que nós também pudéssemos emitir aquilo que nós pensamos sobre o que aconteceu, sendo que vamos continuar a monitorar a situação em todo o país. Sobre a interação com o Ministério do Interior, nós ainda não fizemos, pensamos fazer, achamos que é parte importante do nosso trabalho, precisamos de interagir com as instituições que têm a responsabilidade no processo. Aliás, há uma convergência, na opinião de todos os conselheiros, em como abordar não já o Ministério do Interior, ou não apenas o Ministério do Interior, mas a começar pelo Comando-Geral da Polícia, não é? Porque digamos assim, os efetivos que nós mais vimos nestes vídeos e nessas informações que estão a circular são agentes da Polícia Nacional. Então, fazer esta interação também com o Comando-Geral da Polícia Nacional. Entendemos que essa interação deve ser feita no âmbito institucional. É muito importante que ela seja estabelecida também para manter, digamos assim, o ritmo pedagógico da nossa interação com outras instituições do Estado. A Ordem é, de facto, uma instituição com credibilidade ao nível nacional e internacional e, portanto, essas relações têm que ser mantidas a este nível e hão de ser. Entendemos, por isso, que é importante termos um plano complementar, não fazer apenas essa comunicação. Queremos ser, não só mais atuantes, mas queremos ser efetivos, não queremos que a nossa intervenção se limite a fazer comunicados. E então, parte desse plano complementar vai exigir, de facto, interagir com várias instituições. Mas, como vocês devem saber, aqui será também no respeito da dinâmica das outras instituições, mas da nossa parte queremos confirmar que vamos fazer essa aproximação, vamos trabalhar com as instituições num sentido positivo, progressivo, pedagógico também, e até preventivo, eu diria, né? Mais greves existirão e o ideal era que das próximas, não é? Todas as instituições de direito soubessem efetivamente o que é que devem fazer nestas circunstâncias, quando no limite é respeitar o exercício dos direitos pelos cidadãos e mais nada. Portanto, é isso. Abelardo Benjamin, Rádio Despertar. Eu gostaria de saber, primeiro, se a Ordem tem advogados a acompanhar esses sindicalistas que foram detidos e se há uma intenção por parte da Ordem de abrir um processo contra a Polícia Nacional ou contra os agentes, uma vez que os sindicalistas estavam em pleno gozo dos seus direitos. Isso. Advogados mandatados pela Ordem, não. A Ordem não mandatou nenhum advogado para acompanhar, eventualmente, essas centrais sindicais. Não há ainda esse passo. Como disse, nós temos um plano complementar. Mas isso começa por ouvirmos os nossos colegas ao nível dos conselhos provinciais, que é lá onde os factos estão. Isso implica que os colegas também interajam com as centrais sindicais. Isso implica também que as centrais sindicais manifestem o interesse de querer essa colaboração, não é? A Ordem tem essa prerrogativa pela lei de se constituir assistentes em processos de natureza pública, processos que defendam direitos e liberdades fundamentais, interesses difusos, não é? O bem coletivo. Portanto, isso é uma prerrogativa que a lei atribui à Ordem. A Ordem não se vai eximir, se houver uma solicitação nesse sentido, de apoiar, portanto, os sindicatos nessa tarefa. Eu penso que aqui é um ponto assente comum, que a Ordem está pronta para fazer o seu trabalho, né? Isso nem se coloca em questão. Está na lei, a Ordem deve fazer, e se houver uma solicitação, certamente que o Conselho Nacional vai reunir e deliberar num sentido que a lei orienta. Penso que foi só essa pergunta. A outra questão é se a Ordem pensa em tentar um processo contra a polícia, contra os agentes que tiveram essa prática. Eu acho que ficou mais ou menos esclarecido, mas a Ordem partir para qualquer tipo de ação judicial implica uma reunião do Conselho Nacional e uma deliberação nesse sentido. E, como disse, essa reflexão ainda não foi feita. Disse que a Ordem está a apurar se há um processo crime. Nós gostávamos de perceber se a Ordem tem ideia de qual foi a causa da detenção destas pessoas. Absolutamente não, Nilsa. É isso que os colegas estão a tentar perceber, porque alguém ser detido e depois ser presente a um juiz de garantias implica que há indicia que está a ser instruído um processo de crime. O juiz de garantias é o juiz que decide sobre as medidas de coação privativas de liberdade. E só se decide sobre as medidas de coação privativas de liberdade se nós estamos a ser investigados pela prática de algum crime.
Então é isso que nós queremos tentar entender. O que é que se passou, se as pessoas em casa estão a ser indiciadas pela prática de algum crime e qual é o crime. Ainda não temos esta confirmação e, portanto, não avançamos mais nada para isso. Bem, em outras fases da greve, como é que a Ordem se prepara ou está preparada para eventuais situações iguais a estas? Bem, da nossa parte, o que nós devemos ter muito afinado é o processo de monitoria destes processos sociais, como sabe, né? A Ordem não é parte da greve, mas sendo uma organização fundamental para a manutenção do Estado de Direito, tendo várias comissões, entre elas uma comissão de direitos humanos para nós, faz parte do trabalho a Ordem monitorar estes processos e poder oferecer, como dissemos na parte final da nota, toda a ajuda técnica e institucional possível às partes. Mas recordamos aqui sempre no sentido de garantir aqueles que são os valores e os pilares fundamentais do Estado de Direito. Isso significa, não é, cooperar com as instituições do Estado, cooperar com as organizações sindicais e cooperar com os cidadãos em defesa destes valores fundamentais. Bom, uma questão, por favor. Zacarias Congo, da Rádio MFM. Têm sido situações recorrentes, pelo menos é o que dizem os centrais sindicais, em relação às retenções ou detenções de sindicalistas grevistas, e vocês aqui no seu apelo urgente dizem ou apelam para a responsabilização dos agentes envolvidos em caso de houver aqui alguma irregularidade. Mas um outro ponto que fica por se responder tem a ver propriamente com como ficam esses sindicalistas grevistas que foram expostos, muitos deles, que viram os seus direitos violados, do ponto de vista da assistência e se calhar até de alguma indemnização. Não sei se este seria o termo correto. Qual é a vossa posição em relação a estes dois aspectos? Bem, nós só podemos comentar nos termos gerais do direito, não é? Qualquer processo de responsabilização implica várias medidas. Pode implicar a responsabilização disciplinar, por isso, pode implicar a responsabilidade criminal, se verificar que algum crime foi cometido no exercício de alguma função pública, e pode implicar alguma responsabilidade civil que pode acabar num pedido de indemnização. Mas nós achamos que isso é importante, mas não é menos importante apoiar as vítimas. Eu acho que é a condição em que se encontram cidadãos que no legítimo exercício do seu direito são privados da sua liberdade. Então, sendo vítimas, nesse contexto em que eu defini, nós pensamos que o Estado tem de criar condições de apoiá-las, porque algumas dessas situações podem ser traumatizantes, outras até podem ser prejudiciais do ponto de vista econômico-financeiro, depende. Daí nós temos sugerido a instrução de um inquérito. Tem que se começar com um inquérito para se definir e aclarar o grau de responsabilidade dos agentes envolvidos e até para possibilitar lá mais para frente também poder se aferir o grau de culpa, se houver, né, de cada uma das partes envolvidas nos factos. Todos nós temos isso. Sim, uma questão só aqui. Eu sou-me Isis Ebe, venho pela Mudei. Os nossos seguidores perguntam como é que os trabalhadores podem se defender de eventuais ações por parte do Estado que culminem em faltas, em descontos e etc., para impedir que próximas greves possam ser ocorridas. Eu aqui, a doutora Carlota é especialista em Direito Laboral e estava mesmo a dar uma ajudinha. Eu acho melhor passar a palavra à doutora Carlota, que nos pode fazer um esclarecimento da coisa que melhor informar. Jorge Presidente, uma questão que é extremamente importante partilhar tem a ver com alguns efeitos que podem decorrer da própria greve. O pagamento da contraprestação, no caso da remuneração, em sede da greve, não consubstancia uma imposição para a entidade empregadora, já que não houve prestação efetiva do trabalho. O que ocorre, e a nossa abordagem, que reiteramos em termos gerais, o que deve ocorrer é analisar caso a caso e verificar se, na situação em concreto, em função do período e a duração da respectiva greve, o que é que se deve descontar aos trabalhadores que tenham anunciado e aderido à mesma.
Em síntese, nos termos em que prescreve a lei da greve, a entidade empregadora não tem a obrigatoriedade de efetuar o pagamento da contraprestação, da remuneração. Eu acho que também o que fica aqui subjacente é um caso de justiça, considerando que não há a prestação de trabalho. Entendemos claramente que essa prestação de trabalho só não existe como tal em função da reivindicação de outros direitos decorrentes da execução do próprio contrato ou da relação jurídico-laboral, mas é esta nota que nós precisamos partilhar. Não podemos criar expectativas nem passar informações ilusórias, precisamos partilhar a realidade decorrente do regime jurídico ainda em vigor no âmbito da própria greve. Logo, o Estado, no caso a entidade empregadora, pode, não impõe, mas pode eventualmente descontar. Sim. Okay. Essa tem sido uma das ameaças para as pessoas, para os grevistas, não é? Para as pessoas que têm aderido à greve, os descontos. Eu acredito que para quem já tem acompanhado o processo de greve, não deve ser uma novidade, efetivamente. O mais recente que nós tivemos em termos de mediatização, não é? Não podemos colocar de parte outras greves já anunciadas, mas em termos de mediatização, o mais recente que tivemos foi a greve da Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros. E se lembrarem, houve igualmente essa questão colocada em mesa, em discussão, e a conclusão foi uma. Olhar para o que dispõe o regime jurídico da greve e em relação às obrigações da entidade empregadora, independentemente de ser uma instituição pública ou privada, diante desta situação. Agora, o que nós podemos aqui analisar é a bondade do regime jurídico, a necessidade de pensar em uma revisão e atualização da norma, a necessidade de refletirmos em torno deste condicionalismo, se é ou não uma questão que pode considerar como um obstáculo ao exercício efetivo ou à reivindicação efetiva de um direito que cabe aos trabalhadores e, quem sabe, auxiliarmos, porque enquanto patriotas, enquanto cidadãos, temos essa responsabilidade, auxiliarmos ao Estado naquilo que deve ser, naquilo que é o expectável, considerando as evoluções que nós temos verificado. Mas, permitamos, estes descontos devem ser feitos, olhando para o tempo em que decorre a greve, começou no dia 20 e vai até 22, deverão ser feitos no mês posterior, caso a entidade patronal assim o entender. Eu prefiro não dar assim respostas fechadas, porque são casos hipotéticos. Não é? Eu não estou aqui a potenciar, nem tampouco a induzir que se efetue ou que se atue nesta conformidade. A única coisa que nós, enquanto órgão, estamos a fazer é partilhar aquilo que dispõe o regime jurídico sobre a greve. As entidades empregadoras podem nem sequer tomar essa posição de efetuar os descontos, porque isso não é uma imposição, é uma faculdade. Pode entender claramente que, diante da situação social que nós vivemos, que efetuar um desconto é quase que levar as pessoas a uma situação de carência extrema. Quando reconhecemos que o estado em que nos encontramos é um estado extremamente sensível e que há um teto de justiça naquilo que se reivindica. E o que se quer, acima de tudo, é conseguirmos alcançar um ponto de equilíbrio em torno desta, podemos considerar, diferendo, não conflito efetivo, não é? E esperamos que não transborde para isso, entre esse diferente entre os sindicatos ou as frentes sindicais, os grevistas e as entidades patronais. Em síntese, existe essa possibilidade. O que se apela é que haja bom senso na tomada de uma posição em torno da gestão desta questão em concreto. Porque, acima de tudo, não se quer de forma alguma que as pessoas vejam na greve como sendo um prejuízo do que um benefício, efetivamente. São garantias à disposição dos trabalhadores e o que se reivindica são questões que têm um pendor fundamental muito acentuado e esperamos que, acima de qualquer coisa, impera o consenso entre as partes. E agora, existirão outras denúncias de violações de direitos humanos em que a ordem esteja a intervir? Efetivamente existem.
E como sabe, a criação da Comissão de Direitos Humanos ocorreu mais ou menos 2 ou 3 semanas. Antes disso, nós já tínhamos conhecimento, já recebíamos algumas denúncias de várias formas, não é? Mas o que a Ordem precisa agora de organizar é, digamos assim, um instrumento de trabalho que permita uma intervenção informada, eficiente e concertada. Uma intervenção que produza, digamos assim, benefício para todas as partes. E eu acho que nós estamos neste momento a refletir exatamente isto, não é? Mas confirmo que sim, temos já algumas denúncias. Nós mesmos também já identificamos algumas áreas como prioritárias. Agora o que precisamos de fazer é estabelecer esse plano de trabalho, inclusive buscar financiamento, porque, como sabe, trabalhar direitos humanos requer, de facto, que haja a disponibilidade de algum fundo, alguma disponibilidade financeira para confortavelmente realizar as atividades do GEF. Quais são essas áreas prioritárias já identificadas? Eu reservo-me o direito de não pronunciar-me sobre elas ainda, porque não é um assunto fechado. É que a minha colega há pouco tempo ainda estávamos a falar disso. Aliás, tiramos hoje o dia às 2 para continuar a falar e vamos continuar a fazer na próxima semana. Mas oportunamente temos os vossos contactos e vamos estabelecer um diálogo convosco definitivo, porque pensamos que, do ponto de vista social, é das áreas mais relevantes que a Ordem tem, das comissões com mais trabalho de intervenção social, e precisamos manter essa interação com os jornalistas. É tudo? Muito obrigada a todos e a cada um. Não sei se a nossa coordenadora da comunicação Nós só queremos endereçar os nossos agradecimentos pela nossa presença e contamos sempre com o vosso auxílio no sentido de podermos sempre receber aquilo que nós temos a partilhar